mas eu vim aqui te questionar o porquê da insistência em alguns atletas que a gente tem observado, pelo menos no campo, nas partidas, que não vem rendendo o que eu imagino que você espera. Bem, boa noite. Você falou, vou tentar responder assim, dentro de tudo que você falou aí, tá? Eu concordo que a gente teve até um volume ofensivo assim, significativo, né? Foram 13 escanteios, a gente teve mais finalização, a gente teve mais a bola, mas acabou que o jogo ficou muito vivo diante de dois fatores, na minha visão. Primeiro, o CRB ter saído na frente, a gente até conseguiu reagir imediatamente com o gol, mas depois, no segundo tempo, eles voltaram a ficar à frente. Então, boa parte do jogo a gente teve que correr atrás do resultado. E a pergunta era por que ele não colocou esses jogadores para jogar contra o CRB, não oportunizou esses jogadores novamente. Ele responde completamente diferente. Ele primeiro fala que o jogo estava vivo. Claro que o jogo estava vivo. Ou ele quer enfrentar a galinha morta. O Ceará vai jogar contra o CRB e você quer que o CRB fique atrás se defendendo, que respeite o Ceará, que não parta para cima para fazer gols? É isso que você quer, Barroca? Se você acha que vai ter algum jogo que vai ser um jogo fácil para o Ceará, que não vai ter nenhuma reação do adversário, que não vai ser nenhum jogo vivo de disputa, você está disputando o esporte errado, você está jogando o campeonato errado e está no time errado, cara. A pergunta não foi essa. Outra coisa, você dizer que o CRB, o jogo ficou mais pró-CRB porque ele saiu na frente por incompetência do Ceará, por incompetência de marcação do Danilo Barcelos, por incompetência de marcação do Lacerda. Aí você vai no cruzamento, o Renatinho cabeceou sozinho e o Kaique olhando, e outros do lado olhando, sem fazer nenhuma reação, ou seja, não marcaram ninguém, ficaram olhando para a cara do outro. O jogador baixinho entra de cabeça e faz o gol. Ou seja, falhou o lateral, Danilo Barcelos, falhou o Lacerda, falhou a zaga inteira e principalmente o gol de cabeça nas costas do lateral improvisado, que era o Kaique, que é um cara muito mais alto. Aí tu vim me dizer que não teve falha? E vim me dizer que o jogo ficou pró-CRB, porque o CRB fez um gol? O CRB fez o gol por incompetência nossa. A equipe deles veio para cá para fazer um jogo muito de duelo, um jogo de muito encaixe individual, e acabou que essa característica da equipe deles, junto com o fato deles estarem em vantagem, deixou o jogo muito vivo. Em relação a você achar que o CRB veio fazer um jogo de duelo, é claro que sim. Você não espera que nenhum time do Brasil hoje, ou nunca foi desse jeito, ou há muitos anos não é desse jeito, vai chegar aqui e vai jogar para cima da gente. Não tem isso não, principalmente time de Série B. Se você acha que o time de Série B vai chegar aqui e vai partir para cima do Ceará sem respeitar a torcida, sem respeitar a história, o tamanho do time, e que vai te dar reatividade para jogar contra eles, tu tá enganado, cara. Tu tá no time errado. O conceito que você tá é o conceito do treinador errado, no lugar errado, na hora errada, cara. Pelo amor de Deus. Que não é uma característica que a gente vem trabalhando. Na verdade, a nossa equipe vem trabalhando muito para tentar trazer o jogo para um coletivo, evitar jogos de 1 contra 1. Ele fala que o gol do CRB e o estilo de jogo do CRB deixou o jogo muito vivo. E que não é o estilo que o Ceará vem trabalhando. Cara, qual é o estilo que o Ceará vem trabalhando? É os times chegarem aqui, deixarem ele ganhar? Deixarem ele fazer gol? Deixarem atacar, não marcar, a gente não vamos marcar ninguém, porque é o Ceará que vai jogar. E o Barroca não está treinando esse tipo de treinamento que nós vamos fazer agora, esse tipo de jogo, que é um jogo combativo, forte, marcação forte, saindo em contra-ataque. Esse cara é louco, meu irmão. Esse cara é um lunático. Esse cara é lunático. Qual é, então, o estilo de jogo que o Ceará tá se propondo a fazer, Barroca? Responde aí para nós. Tentar trazer o jogo para 10 contra 10 o tempo todo. Eu acho que hoje o jogo, pelo fato de ficar muito vivo, fez com que a gente tivesse oportunidade, mas também que a gente concedesse muita oportunidade sem estar devidamente organizado defensivamente. Ele quer que os times cheguem aqui e digam assim, olha, não vamos jogar 1 contra 1. Então você que é bom jogador, você que é minha saída de bola, você que é o cara que puxa o meu contra-ataque, não pode puxar. Nós temos que jogar coletivamente contra o Ceará, porque o Barroca joga reativamente de forma coletiva. Tu tá de sacanagem comigo, Barroca. Tu tá de sacanagem com a torcida do Ceará. Pelo amor de Deus. É isso aí, João Paulo, que tu quer pro Ceará, esse treinador aí, esse entregador de camisa, esse Zé Carioca mentiroso. É esse cara que tu quer treinando o Ceará, cara? É esse cara que tu acredita que vai colocar o Ceará realmente na primeira divisão, cara?
Então, acho que o fato do CRB tá com a vantagem em boa parte do jogo. Por que o Ceará dá oportunidade, como ele fala, né, estando desorganizado defensivamente? Porque não tem equilíbrio atrás. Porque não tem equilíbrio atrás. O cara bota um lateral, como o Varley, que fez um belíssimo jogo contra o Atlético de Goiás. No outro, ele improvisa um lateral. E o jogo foi todo em cima desse lateral, por incrível que pareça. Não foi nem em cima do Danilo Barcelos. O jogo foi o Renatinho nas costas do Kaique. O segundo gol, inclusive, Légua tirana. Meteram a bola pro Renatinho. O Kaique correndo atrás, parecia que ia morrer e nada. Viu nem a cor do cara passando por ele. Proporcionou isso junto com a forma como eles vieram jogar, um jogo muito de espaço, um jogo de bola longa do Diogo. O Diogo deve ter chutado aí mais de 20 bolas longas direto, e primeira e segunda bola, e acabou que o jogo ficou muito vivo e ficou ruim pra gente nesse sentido. O cara fala que o Diogo Silva, isso mesmo, o Diogo Silva, que era goleiro do Ceará, fez mais ou menos uns 20 lançamentos diretos, primeira e segunda bola, e o jogo ficou ruim pro Ceará. E o jogo ficou ruim pro Ceará por culpa do Diego. Esse estilo de jogo que o Diego propôs ao CRB. E aí o jogo ficou ruim pro Ceará. Meu Jesus do céu. Cara, o goleiro era o lançador, era o meia, a culpa era do goleiro. Como é que esse cara não tem vergonha de vir a público falar um negócio desse, cara? Falar que o Ceará perdeu o jogo, que o outro time estava mais vivo no jogo, porque o goleiro fez uns 20 lançamentos e ele não conseguiu parar essa jogada do CRB. O goleiro rifando bola para frente. Ele vem dizer, pô, oh Jesus, meu Deus do céu, onde é que eu tô com a minha cabeça, Jesus? Gente, agora que eu tô com 3 minutos e 20 reagindo à entrevista desse cara, eu fico imaginando o que eu vou ter que passar lá para frente. Mas vamos lá. Sobre escolhas e individualidades, o que eu posso falar é que eu tenho confiança em todos os jogadores. A gente teve uma oportunidade no jogo contra o Atlético Goianiense de realmente ver alguns jogadores, eles saíram muito bem. Eu tenho falado muito sobre a competição interna dos jogadores. Eu não posso aqui tomar decisões de troca e de trazer insegurança para o jogador se em algum momento ele cometeu uma falha. Não é meu papel esse. Meu papel... Seu papel, meu irmão, é mudar jogador, sim. O seu papel é escolher no elenco quem é a melhor opção para cada posição. É claro que o Danilo Barcelos não é a primeira falha dele. O Danilo Barcelos vem falhando desde que chegou no Ceará. Não foi só agora, esse último jogo. Foi contra vários times. A final da Copa do Nordeste ele deu o gol. Ele ajeitou para o Juba fazer o gol. Então, não é porque o cara errou, o cara teve uma falha pontual, que você vai tirar o cara. De forma nenhuma. Mas você quer acreditar, que nós vamos acreditar, que o Danilo Barcelos é o lateral esquerdo, que está entregando o que a torcida pede, o que o time precisa, você está de sacanagem. Você está de sacanagem. É papel do treinador observar quem está melhor para jogar. É papel do treinador não improvisar. Improvisar, o nome diz improvisar, já está dizendo, estou colocando alguém de outra posição nessa posição. Quando você tem um jogador que está rendendo, não precisa improvisar. E o Varley jogou muito bem lá contra o Atlético de Goiás. Por que você improvisou voltando o Kaique? Como se o Kaique fosse o titular da posição. Por que você voltou o Richardson ou o William Maranhão e tirou o Zé Ricardo depois de uma grande partida do Zé Ricardo? Foi unanimidade no Brasil inteiro a grandiosa partida, a maravilhosa estreia desse rapaz. O que é que te faz tirar esse camarada que jogou tanta bola, que deu saída de bola ao Ceará, que organizou a parte lá atrás, inclusive de saída de bola, para colocar de novo Maranhão e Richardson? Aí não é questão de oportunizar. É questão, Barroca, de escolha. E as suas escolhas têm sido tristes, meu irmão. As suas escolhas têm sido as piores possíveis. Você vai morrer abraçado com o Danilo Barcelos, meu irmão. Você mostra a sua incompetência a cada dia. Ao contrário, meu papel é dar segurança aos jogadores. Em algum momento
Algum jogador, seja ele qual for, vai cometer uma falha e ele precisa ter do seu treinador convicção e segurança. E eu estou diariamente analisando a competição interna entre eles nos treinamentos, aquilo que o jogo oferece de problema, a sequência, a consistência de atuação, e tomo minhas decisões pautadas nesse sentido. Você fala de consistência de atuação, de competição interna. O Danilo Barcelos, por exemplo, concorre com quem internamente? Ele disputa com quem? Formiga está quebrado. Nós não temos outro lateral. Nós temos o David Ricardo que você improvisa. Ele disputa com o David Ricardo? Porque se for, está muito abaixo. Está muito abaixo. Não tem competição interna, então, naquele setor. Então, assim, o que eu posso falar é que eu tenho confiança nos jogadores. Teve uma coisa hoje que não faltou no nosso time, foi correr, lutar, tentar. A gente colocou bola na trave, a gente fez um gol que eu tenho bastante dúvida sobre a decisão do Paulo e do Braulio. A bola na trave, que esse cidadão vai falar várias vezes aí durante a entrevista, era um cruzamento que o Janderson foi fazer e a bola pegou na trave. Nada mais do que isso. Ou seja, uma cagada da natureza. Aquelas bolas que o cara levanta na área e seja o que Deus quiser. Aí ele diz como se fosse, sabe, aquela jogadaça que o cara faltou só o gol e o cara na hora de fazer o gol chutou e a bola pegou na trave. Porra, é foda, cara. O Paulo é muito competente, o Braulio também, 2 árbitros FIFA, mas eu tenho uma discordância assim, do que aconteceu, mas não tenho hábito de falar de arbitragem, nem vou colocar o resultado em cima da arbitragem, porque não é o meu papel nesse sentido. Mas outra coisa, eu vim falar em dúvida do gol que foi anulado. Isso eu tô falando já na coletiva, hein? Alguém já disse para ele, com certeza, que o Pedrinho puxou o calção do cara, todo o Brasil viu, a televisão mostrou. Mas para justificar, ele tem que criar essas fantasias. É o Zé Carioca. O Zé Carioca era isso aí, era o malandro, aquele papagaio malandro, lembra? Que queria enganar todo mundo na lábia. Lembra disso, gente? É o Zé Carioca, o famoso Zé Carioca. Pelo amor de Deus, não tem nem o que falar de arbitragem, cara. Acho que a gente lutou, tentou, buscou. Acho que o jogo não ficou a nossa característica. O time brigou, lutou, mas o jogo não ficou a nossa característica e sentenciou o resultado. Frase do nosso treinador. Quem muda o time dentro de campo é o treinador. Quem escala é o treinador. Quem troca jogadores é o treinador. Quem muda sistema tático é o treinador. E ele reclama que o outro time dificultou o Ceará jogar. É como se os times tivessem que chegar aqui e dizer, deixa o time do Barroca jogar. Não pode dificultar a vida do Barroca, porque se dificultar, ele não sabe mudar o time, ele não sabe ler o jogo de outra forma, ele não sabe mudar o panorama do jogo. Esse sujeito, ele mesmo se diz incompetente para isso. Ele mesmo se diz incompetente para isso. Ontem, na minha live, eu falei a seguinte frase. Se hoje, eu disse ontem, né? Se hoje fosse o jogo da subida, que se o Ceará precisasse ganhar do CRB para chegar no G4 e ir para a primeira divisão, a gente tinha ficado fora. E é essa a premissa desse cara. É isso que eu falo para essa diretoria acordar. Na hora que o Ceará precisar de resultado, de rendimento para subir para a primeira divisão, ele vai ficar fora, porque não tem de onde tirar. Não tem de onde tirar. Esse camarada não entrega nada. Mais uma vez, é o Zé Carioca. Vou apelidar Zé Carioca, Zé Carioca. Zé Carioca. Treinador fraco. Até de papo o bicho é fraco. Até para explicar taticamente o jogo, ele é fraco. E isso sentenciou o resultado. A gente vai ter agora um período que eu tinha uma expectativa bastante alta para poder trabalhar com esse grupo, poder treiná-los, poder colocar a equipe dando salto de qualidade em pontos que eu sempre entendi que a gente poderia evoluir e que agora eu vou poder treinar sem me preocupar com o jogo que passou e sem me preocupar com o próximo jogo. Então, tá falando dos 14 dias que vai ter. Vai ser perdido. Vai ser perdido, vai voltar a mesma coisa. Ele não muda o time. Ele fez um modelo de jogo que ele acha que é o perfeito. Kaique improvisado na direita, né? O Jean Carlos sem jogar nada, o Danilo Barcelos entregando, o Lacerda sem entregar nada, entendeu? O Richard falhando. Esse é o modelo de jogo dele. Ele não muda. Ele quer dar conjunto a esse time. Será que ele não enxerga que não dá certo, não? Será que ele não enxerga que a única tática que o Ceará tem hoje é bola no Eric? No dia que o Eric resolve, beleza. No dia que o Eric não resolve, não funciona. Pelo amor de Deus.
Há 14 dias perdidos nós vamos ter por aí. Era hora do João Paulo. Olha, João Paulo, tá fazendo as continhas básicas hoje. 89 milhões foi o orçamento anunciado pelo Ceará. Em seguida você me anuncia mais o patrocínio de 30 milhões. O ex-presidente saiu do clube dizendo que tinha deixado para o Ceará receber 68 milhões de reais da Liga. Fora a venda de Arthur, fora a venda de Fernando Sobral, fora os negócios que o Ceará fez com os jogadores que tinha que se desfez no começo do ano. Não está na hora de você prestar conta, não, cara. Você dizer, se você não contrata um treinador de ponta, um treinador mais caro, que possa levar a gente para a primeira divisão, você dizer o porquê que não faz isso, cara. É porque não tem dinheiro? Ou a escolha é sua mesmo? É burrice sua? Isso. É teimosia sua? Será que não está na hora disso, João Paulo? É uma oportunidade grande de tentar dar um salto de qualidade aí no nosso jogo coletivo. Apresentação dessas em casa e tem essa questão dos resultados em si. Seria uma coisa ocasional, jogo a jogo, a dificuldade que você tem em casa, ou você vê mais dificuldade por algum motivo do Ceará quando joga em casa do que quando ele joga fora de casa? A gente jogou alguns jogos sem torcida, é importante falar, e acho que isso aí tem um impacto. E eu não posso deixar de falar jogo a jogo, porque, inclusive, jogos que a gente jogou fora de casa e ganhou fora de casa, a gente não jogou 100% com dominância, a gente não, apesar de ter vencido os jogos, a gente teve algumas dificuldades, como os jogos que jogamos aqui também. Se a gente pegar hoje momentos, a gente poderia tranquilamente estar falando aqui de um empate ou até de uma vitória, porque a gente criou oportunidade. Primeiro tempo, a gente teve diversas oportunidades, chutamos bola na trave, tivemos gols anulados, tivemos quase mais que o triplo de bola parada do que a equipe deles, e poderíamos ter saído aqui com um resultado melhor. Né? Naturalmente, perdendo o jogo de 2-1, você vai sair, vai se expor, e a gente acabou tomando o terceiro gol. O segundo gol já foi numa situação de bola controlada da gente, que a gente oportunizou um contra-ataque, tentando buscar a origem do segundo gol, sai de quase um gol nosso. O Eric estava dentro da área, limpa, se a bola vai na direção do gol, ele foi bloqueado, mas seria gol do Eric. Então, assim, a gente está tentando em casa, a gente está se expondo, eu acho que o nosso problema em casa não tem a ver com atitude, com personalidade, com falta de empenho, nada disso. Eu acho que são as questões circunstanciais, a gente sai frustrado, mas é um ponto que a gente precisa melhorar, claramente, evidente. Você falou muito bem aí no teu início a discrepância de pontuação, e a gente sabe que numa competição longa o fator casa ele precisa ser um fator de imposição, ainda mais jogando diante de uma torcida como essa. Então, pronto. Palmas para o Barroca. Até que enfim, ele dá uma dentro. Ele fala que em casa o time realmente não tem feito o que é para fazer. Mas isso é culpa sua, Barroca. Porque falta padrão de jogo, porque o treinador não deu padrão de jogo. O treinador não dá padrão de jogo. O treinador escala errado. O treinador substitui errado. Então, reconhecer realmente que não entrega, que bom que você está reconhecendo, mas a torcida já sabe disso, nós já sabemos disso, que você não entrega, que o time não entrega. Porque quando o time precisa ser aquele time que propõe, aquele time que acocha o adversário nas redes, que vai para cima para ganhar o jogo, ele afrouxa atrás, como você mesmo disse. Levamos o gol de bola controlada. O que é isso? O que é isso? Vamos lá. Falta de treinamento. É desatenção do zagueiro, é desatenção dos volantes. É coisa que só acontece com o time que está, sabe, desorientado tecnicamente, taticamente. Só acontece dessa forma. Não tem outra receita para isso, não. Barroca, boa noite, Pedro Pinheiro da Band. Vai ainda falando um pouco desses números dentro de casa. Você falou que é algo que já vem trabalhando há um tempo com os seus jogadores. O quanto isso está incomodando vocês? A gente joga todos os jogos, o nosso maior interesse é uma sequência, né? Jogar bem e vencer, né? Saber por que está ganhando. A gente vinha de uma sequência muito positiva, né? Uma sequência de muitas vitórias em sequência, né? 3, depois uma interrompida, depois mais 2. Então, a gente tem que pegar esse jogo de hoje, ver tudo o que aconteceu agora sem emoção, aproveitar esse tempo que a gente tem para desenvolver e treinar coisas que a gente acaba não podendo treinar com essa sequência de jogos, reavivar a competição interna entre os jogadores, é muito importante, vai ser um período para realmente reavivar essa competição interna novamente. Os resultados em casa. Gente, em 11 partidas, são 4 derrotas dentro de casa. Pasmem, 11 gols tomados e apenas um feito.
Jogando contra quem? Contra a CRB, que vai lutar para não cair, contra o Guarani, que já é segunda página, contra o Vitória da Bahia, que não é lá essas coisas, né? E contra o time do Novo Horizontino, time de pequeno investimento do interior de São Paulo. Nós conseguimos ter a proeza de levar 11 gols em casa e fazer apenas um. Isso não é, jamais será, números de um time que quer subir para a Série A. E a culpa é do treinador, porque quem coloca o time para jogar, quem escala o time, quem treina o time para dar padrão tático é o treinador. E a diretoria, por ser conivente, por estar vendo tudo passar na frente e achar que ainda tem chance de resolver. Deixar os jogadores ali crescendo individualmente para que a gente possa, no retorno, fazer boas escolhas, recuperar esses pontos que a gente perdeu em casa e voltar na competição. Sempre falei que a competição é uma competição longa, uma competição de consistência. Falei que não adiantava nada, óbvio que a gente queria ter vencido, ter encostado logo no grupo de cima, mas não adianta nada a gente entrar no G4 agora e não ter consistência depois. Não adianta nada entrar no G4 agora e não ter consistência depois. Esse foi o treinador do Ceará que disse. O cara tem que entrar. Se entrar desde a primeira rodada até a última, a tendência de quem entra é se manter. A questão da consistência passa pelo trabalho da diretoria de te dar bons jogadores e você fazer um bom time. Então está nas tuas mãos. A culpa é tua. Quer dizer que você acha que se o Ceará entrar hoje no G4, o Ceará pode não ter competência para ficar e não se manter? Eu estou vendo isso da boca do treinador do Ceará Sporting Clube. Ô, senhor Eduardo Barroca. São 4 derrotas em casa, cabais. Aquela que o time adversário impõe autoridade. E são 12 pontos perdidos que vai fazer muita falta, mas muita falta para o Ceará subir. Porque se tu computasse esses 12 pontos perdidos com os 19 que a gente tem, a gente tinha 31, era o líder disparado da Série B.